Muito bem, uma boa tarde, saudade de não estar aqui com vocês nesses últimos dias, mas foi por um motivo importantíssimo, né? A gente tem que tirar certificações, ainda faltam umas quantas ainda para poder chegar onde eu quero, mas estamos caminhando para isso, né? Então por isso que eu estive ausente, mas já estou de volta aqui novamente e é muito bom, né, a gente conversar aqui com vocês, eu gosto muito, né? Então vamos tocar o barco. Muito bem, o que nós temos para ver hoje? Hoje, vamos dar uma olhadinha no nosso dólar, né? O dólar está aqui numa condição bastante interessante, se estabilizou aí nessa casa de 5,30, 5,35 por aí, faz uns pequenos movimentos. Isso pelo menos traz aí uma situação mais fácil, né, para a gente, sem muita volatilidade no dólar. É mais fácil a gente fazer projeções nos preços das nossas commodities aí, né? Mas a gente percebe aqui que essa consolidação já vem vindo aí, né? Já estamos indo para a quinta semana de consolidação e fica aqui uma situação bastante delicada caso a gente tenha, né, perder esse ponto, né? Uma média aqui de 20 que a gente tem aqui, né? Uma média de 9, outra média de 9, uma exponencial, outra aritmética. Se realmente, né, Paulo Guedes conseguir aí fazer essas privatizações, 4 importantes privatizações de 90 dias, já não são mais 90 dias, mas enfim, a gente pode ter uma entrada forte de dólares no país e isso aqui pode se transformar numa outra situação. A gente vê esse dólar vim aqui testar de novo a casa de 5, ok? Milho, tá o milho aí, né? Testando aqui, nessa projeção que eu fiz aqui, os 61,8, 48,45, né? Já que por uma vez aqui encostou, duas, né? Já fez aí, tá em terceira semana aí que ele está namorando esses 48,45. E vamos ver aqui um gráfico de média de 9, né? Não era para estar aparecendo isso aqui. Já dá para tirar. Pronto, fica mais limpo. Me parece que ele pode realmente perder força em relação a isso aqui. Vou chegar lá onde nós temos as condições ou não de se melhorar, né? No diário, né, também estava chegando numa consolidação aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ontem, sexta-feira, melhor dizendo, né, ele teve uma alta grande, alguns fatores levaram a isso, daqui a pouco a gente vê, e hoje ele já começou a devolver. Vamos para o nosso... o X ainda está começando a ganhar força, né, 49,57, está interessante, porque nós estamos aqui com 47,96. O X tem que entender que ele é uma entre-safra, né? A gente vai ter colheita lá para meados de janeiro, início de fevereiro, vai depender de alguns fatores, mas o importante aqui é que ele é entre-safra, como janeiro, né? O janeiro, ele termina dia 15, né? E normalmente a gente só tem uma oferta maior de milho na segunda quinzena de janeiro. Vai depender de alguns fatores, vamos levantar esses fatores. O H, difícil a gente fazer, né? Porque o volume não é um volume muito expressivo, né? Vamos ver aqui, ó. CC1000 com 2.800 contratos, legal, né? O X 452 é pouco, o H com 60 e o F com 47. Então, é uma situação normal, até pela distância disso tudo. Então, a gente tem que pensar realmente que o X é o que a gente precisa ser o próximo depois do U, e que é uma situação invertida, né? O U, a gente pode ter uma oferta muito grande de milho que venha derrubar o preço do U, mas o X entre a safra vai entrar N fatores que a gente precisa pensar em relação a isso aí. Já que nós estamos com isso aqui aberto, vamos dar uma olhadinha no Boi V, né? 329 contratos, muito pouco. A gente sabe que segundas e sextas-feiras são dias mais fracos para negociações, né? Até um número bastante expressivo para a segunda-feira desse milho, 2.849, mas a gente tem aqui 329 do boi, né? Do boi V, né? A gente tem que pensar no X também, e depois a gente vai ter que pensar, o Z ainda não tem nada,
O N termina esse mês, né? O Q é o mês que vem, então já está começando a ter alguma coisa, né? O setembro, e ele já está com movimento em todos, né? Está começando a ficar interessante o boi. Tem que pensar em olhar o boi com outros olhos, né? Bem, vale a pena. Mas voltando aqui ao nosso milho, então a gente tem que ver isso aqui. BGIV, né? Ele bateu lá nos 220, deu uma recuada grande, né? Até para quem estava comprado, quem conseguiu entrar, né? Aqui na verdade tem que conseguir comprar aqui na casa de 216, 200 e que valores aqui, né? 216, exatamente, 216, até mesmo aqui 216,30 por aqui, foi bem interessante, né? E deixa eu pôr no diário isso aqui, porque eu acho que tem valores melhores, né? Isso aqui, ó, foi quando a gente conseguiu entrar em alguma coisa. Ele tinha rompido, né, os 210, chegou lá nos 217, devolveu tudo, deu oportunidade de entrar de novo, né, que foi até comentei isso aqui. A gente ficou esperando, né? Eu sei que teve gente que entrou aqui e acabou estopando aqui embaixo, mas não dava para estopar se ele não perdesse os 210. E deu compra, né? Deu uma compra legal aqui, chegou a dar 7,95 aqui, 7, quase R$8, mas ainda está dando aí R$6 de ganho, né? Um valor bastante expressivo, né? Você pega aí num contrato R$6 330 vezes, dá 1.980, né? Quase a margem, né? Quase a margem dele. Então fica bem legal também o boi nessa situação. Nós vamos dar uma olhadinha aqui agora no nosso exportações, né? Que fechou semana passada. Então olha o boi, né? Que como o boi está projetando aí, né, muito maior que o julho do ano passado, e já está projetando acima, pouco, mas acima de junho, né? Isso é muito positivo, isso vai dar sustentação. As informações de mercado físico a gente está vendo na casa de 225, né? Então a gente pode testar 230, pode, mas não passa dos 220 na bolsa. Calma, vai namorar ali, vai demorar um pouquinho. Fatores acontecerão ali que pode ser que ele passe, tá? Então ele vai ter uma briguinha ali nos 220. Se ele tiver uma briga ali, já teve uma, né? Devolveu, está chegando perto de novo. Se ele realmente conseguir romper, a gente pode ver ele ir até 230, mas ele tem que romper esse 220, né? Muito interessante. Quem tem mais de um contrato, né? Quem está levando aí uma posição maior, conseguiu comprar lá no 211, 212, 213, tem que aliviar ali. Se ele bater de novo 220, tem que dar uma aliviada ali e ficar observando. Se ele romper, deixa andar, tá? Mas isso aqui é um fator que ajuda. Já mostrei, né, que ele vem batendo recordes, né, recorde atrás de recorde, vem batendo bastante recorde. Isso é muito legal, tá? Então, exportações. Frango também, né? Frango começou a embalar bastante. O frango é importante por dois motivos. Primeiro, que se ele está exportando bastante, ele tem sustentação de preço, deixa de ser um concorrente do boi. Segundo, ele consome milho, né? Então, mesma coisa acontece com o suíno, tá ok? Que também, olha aí, olha a explosão da exportação do suíno, olha só que show que está isso aqui, né? Muito legal. Isso é importante porque nós temos aí um parque de produção de suínos gigantesco, e o produtor, né, o criador de suíno, ele sempre apanha muito com preço, ele sempre apanha muito com valores de venda, e pode ser que nós tenhamos esse ano aí um mercado bem interessante realmente para os suínos, né? Café normal, está caindo, né? A situação ainda é exportações muito boas, mas realmente em preços, café está complicado, né? Nem tenho olhado muito no café. E o milho, que teve uma reação em relação ao mês passado, né? Deu um salto aí na exportação, mas muito longe do julho do ano passado. E aqui a gente tem um problema, né? Já comentei isso aqui uma vez, vou comentar novamente, né? E eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Isso aqui é de hoje também, tá? Olha aqui
a exportação, tá? Fechada na semana americana. Tá? Eles já vêm se mantendo em números maiores, mais elevados na exportação de milho. Então teve reações dos preços lá, por causa de clima e tal, mas o que acontece, né? A gente tem um aumento de exportação do milho americano. E isso é um problema para nós aqui no Brasil. Então vamos lá, vamos entrar no raciocínio aqui. Americano conseguindo manter níveis de exportação mais fortes do milho. Um concorrente muito forte do Brasil. Mercado clima, já comentei isso aqui também. Então o que faz subir e cair a bolsa americana, né? Em Chicago, o milho, pum, sobe o milho, pum, cai o milho. Previsão de calor, previsão de seca, previsão de chuva e vai. Olha, as fotos que eu tenho recebido das lavouras americanas estão lindíssimas, lindíssimas. A gente teria que ter realmente aí um período muito grande de calor, etc, tal, porque por enquanto é só especulação. Você não esquece que lá também tem especulação e que os caras soltam notícia à vontade. Entendeu? Lá no mercado americano você pode soltar a notícia que você quiser, que você não é penalizado. Ninguém, nada, né? Não aconteceu com a XP, quando ela lançou as ações, as ações tinham subido um monte, um grupo entrou vendido pesado na XP e soltaram lá um relatório, que sei lá quem assinou aquele relatório, dizendo que a XP tinha maquiado balanço, não sei o que, despencou os preços, os caras precisaram de dinheiro no bolso, agora ela está valendo uma fortuna de novo. Então a mesma coisa acontece no mercado quando você está falando de mercado clima. Tá? Então acontece a mesma coisa, porque enquanto você não tem dados sólidos, não dá para você imaginar que isso vai... quanto quebrou? Quebrou mesmo? Quanto quebrou? Né? E então, cerca de 10 dias com temperaturas altíssimas, o milho sobe. Aí no dia seguinte, não é bem assim, olha, já tem uma previsão de chuva. Aí no outro dia despenca, não, mas a chuva é pouca, sobe. Então, assim vai o mercado. A gente tem que prestar atenção. Então, por que eu chamo a atenção? Por quê? Porque os americanos, vão ter uma consolidação da lavoura deles a partir do final do mês que vem, início de setembro, tem uma consolidação de produção. Nós exportamos aqui, que nós acabamos de dar uma olhada aqui, tá? Nós temos uma projeção de 2.400. Não exportamos nada, ó. Tá? É o terceiro pior ano desde 2000 e... Sai daqui, como é que esse troço sai daqui? Tá? Então, desde 2012, tá? E 2017. Só ganhamos desses 2 anos aqui, que são anos muito ruins de exportação. Tá? E a curva não virou ainda para cima. Mesmo com essa projeção, né? Ainda não virou para cima. Vamos ter que esperar para ver como é que fica. Então, se não embalar logo, né? A gente tem problema de sobra de milho aqui dentro. Vamos ter que fazer muita ração para muito suíno, muito bovino, muita ave, para consumir um excesso aí, para a gente não ter um mercado aí, de folga de milho. Tá? Então, esses são fatores que são importantes da gente visualizar. Tá? Porque existe boato, existe fato, existe notícia, e isso tudo, depois de filtrado, tem que virar informação que você pode usar no mercado a teu favor. Né? Então, outro dia eu vi ali, estava ausente, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha, eu vi ali foto de milho no chão. Então, vamos falar de milho no chão. A céu aberto. Né? Então, o pessoal não tem silo suficiente, a colheita muito grande, a colheita está sendo muito boa, e aí fica a céu aberto. Né? Os caras têm a foto lá, o silo, do lado do silo tem aquela quantidade enorme de milho. Bom, tem que pensar que é um fator normal, porque existem 4 meses sem chuva no Centro-Oeste. Aí você vê a moça do Jornal Nacional dizer que faz 60 dias que não chove em Cuiabá. Mas não chove mesmo, porque essa época não chove lá. Certo? Então todo o Centro-Oeste tem 4 meses seco. Em Brasília o ar está sequíssimo. Tá, claro, não chove. Né? Normal. Então o cara coloca o milho lá. Por quê? Porque ele não tem estrutura, o volume chega muito grande, né? Normalmente ele já chega com umidade boa. O cara joga lá, fica no campo,
no campo fica em céu aberto e aí vai carregando de novo. Muitos lugares são assim, muitos lugares, né? Aí comentar, não, mas esse volume que está aí é um volume pequeno, isso aí um navio leva embora. Verdade, um navio leva embora. Agora, cadê os navios para levar embora, né? E quantos lugares desses estão com uma quantidade tão grande de milho a céu aberto? E quantos navios estão chegando? Cadê o LINAP, que eles chamam, né? A linha de navios, a agenda de chegadas de navio para embarcar. Eu não vi a curva ali subir ainda. Então a gente tem, já estamos comendo o mês de julho, melhorou, que é normal, o mês de julho melhorar, mas não é um número ainda não é um número satisfatório. A projeção que está ali, ainda temos 2 semanas cheias, essa é a semana que vem, a gente tem uma ideia se isso vai melhorar ou não. E aí você tem agosto, que também é um mês comprido, que dá também para fazer uma boa exportação. Setembro já é problema. Por quê? Porque você já vai ter uma condição de... Você já vai ter uma condição de milho americana definido, tá certo? E com isso, você já tem um concorrente forte lá fora. E aí que é o problema. O americano vai conseguir concorrer conosco, vai ter um valor mais baixo que o nosso. Como é que vai estar o nosso dólar nesse período? Porque é exatamente o período em que pode ter grandes privatizações e entrar muito dólar. Tem vários fatores. Então, não estou dizendo que o milho vai ficar barato, também não estou dizendo que o milho vai ficar caro. Eu só estou dizendo que são informações que a gente tem que transformar em coisas que sejam corretas. A gente tem que filtrar. Existe milho lá no céu aberto? Muito? Existe. Existe uma produção de 100 milhões de toneladas de milho no Brasil? Existe. Nós vamos exportar 34 milhões de toneladas? O ano passado foi 10 milhões a mais, né? Ou 8 milhões a mais. Vamos conseguir exportar os 34? Né? Vamos exportar mais de 34? Menos de 34? Então, é essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Então, vamos dar uma olhada aqui no milho, né? Aqui uma posição aqui em relação ao milho. O que a gente teve nesse período todo, né? A gente teve um milho que bateu no máximo aqui na casa de 56. Né? Ele saiu de preços, vamos pôr aqui, setembro do ano passado, tá? Até em 120 dias, ele subiu R$16, né? Em 24 semanas, né? E devolveu quase tudo, né? Em 14 semanas. E agora ele está subindo de novo. Então, se ele não fizer, né, um topo acima desse topo, a gente continua numa tendência de baixo. Né? Coisa mais simples. Topo inferior a esse, fundo, né, inferior ao fundo anterior, a gente está numa tendência de baixa, pelo menos no semanal. Então, para reverter isso aqui, a gente vai ter que fazer, né, romper pelo menos os 50. Então, não adianta ficar no... Oba! Você está nos Estados Unidos, tem 500 navios para carregar no Brasil, vamos comer 70 milhões de toneladas. Isso tudo é blá, blá, blá. Né? De blá, 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 a gente já está cheio. Né? A gente precisa transformar isso em fatos concretos, numéricos. Olha, tem tantos navios chegando para carregar milho, a gente já fechou isso, tanto de milho, já fizemos não sei o quê. Olha, o consumo interno que estava projetado em 64 milhões foi para 68, foi para 72. Os estoques realmente vão chegar muito ruins lá no final do ano. Eu vou comprar milho X, vou comprar milho F. O F já é um problema. Né? Porque o que vai acontecer agora? O plantio. Plantio de soja e plantio de milho agora. Nós vamos ter chuva cedo, como aconteceu em 2019, porque veja bem, está todo mundo pensando em plantar soja, por quê? Porque não tem soja dentro do Brasil. Quem conseguir colher mais cedo, né, vai ter preço melhor. Então o cara vai tentar plantar, se o clima ajudar, ele vai tentar plantar pelo menos 30% ou 20% da área dele com soja precoce, para que ele consiga tirar essa soja em janeiro. Né? Mas para isso ele tem que plantar cedo, se o clima tem que ajudar. Aí ele põe uma intermediária e uma um pouco mais longa. Né? Você divide isso para dividir risco.
Então, entre janeiro, início de janeiro e até fim de fevereiro, início de março, grandes regiões do Brasil já vão estar transformando isso em milho de segunda safra. Né? Então, aí o janeiro pode ficar mais pesado. Então, é interessante pensar realmente em novembro. Novembro é interessante. É isso que a gente tem que ver. Outro ponto que a gente tem que pensar é que nesta época agora, né, nós estamos no final de julho, início de agosto, a definição do plantio entre milho e soja tem que ocorrer, porque senão você não tem tempo hábil de trazer adubo, semente, né? Na verdade já está em cima do laço. Aí você começa a valorizar o preço do milho, você começa a trazer um monte de notícia e informações que começam a valorizar o preço do milho, o cara começa a fazer conta e fala, pô, eu vou me atirar no milho, tenta travar algum preço aí, etc e tal, e ele planta um pouco de milho. Então, essa é uma briga lógica, existe lá nos Estados Unidos, já comentei sobre isso, na Bolsa Americana acontece muito isso, né, no início do ano, e aqui também existe esse incentivo de preço para que o agricultor plante alguma coisa de milho, para a gente ter aí pelo menos nossos 25, 30 milhões de toneladas no verão, pelo menos isso, né? Para a gente tentar os outros 70 na segunda safra, na safra de inverno, que é um pouco mais arriscada. Então, esses são fatores. Então, olha só quantos fatores. Né? Produção, que está muito boa, exportação, que não está boa. Né? Temos que ter 2 semanas pela frente aí com uma arrancada grande. Tá? A gente tem o plantio próximo que vem, concorrência americana, clima americano, tá? Dólar. Então, são muitos fatores que a gente tem que equacionar para chegar e falar assim, olha, realmente a gente tem uma alta, realmente a gente não tem uma alta. Por isso que os gráficos também ajudam nesse equilíbrio. Né? Por isso que é importante a gente montar esse equilíbrio entre os fundamentos e o gráfico, né? Nessa hora o gráfico ajuda bastante. O boi, as exportações estão firmes, estão indo bem, né? Hoje a China tirou aí reautorizou um frigorífico a exportar para eles. Né? A gente está tendo problema aí pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, alguns frigoríficos foram fechados porque os funcionários tinham Covid, então isso aí também pode trazer um pouco de susto, mas estão sendo compensados por frigoríficos que estão abertos em outras regiões. Então, tem uma transferência aí que leva isso bastante longe. Então, eu acredito aí que o boi se sustente, o milho ele tem que provar que vai conseguir superar os 50 de novo, para que ele realmente tenha uma tendência mais forte. Nós estamos com 40%, quase 41% da safrinha colhida, né? A safra de inverno colhida. Então quer dizer que agora vai começar a chegar um volume maior de milho no mercado daqui para frente, né? Essa época nós estamos já em 20 de julho, quer dizer, nos próximos máximo aí 20 a 30 dias vai ter um volume grande de milho no mercado. Então precisa prestar atenção nisso, antes de sair montando posição em novembro e até mesmo em janeiro. Tá? E prestar atenção, porque se uma oferta grande agora pode empurrar. Então milho está numa indefinição que deve esclarear logo para uma alta ou para uma baixa. Eu acho que nesse preço que ele está, ele não fica. Ou ele realmente rompe os 50 ou realmente ele vai voltar lá nos 45, até menos. Vai depender aí dos fatores que vão acontecer nos próximos 10 dias e a gente vai acompanhando. E o boi eu acredito que ele vai ficar firme. Tá certo? Já falei bastante para matar a saudade aí, né? Quase meia hora a gente conversando aqui, mas tinha que matar a saudade. Isso porque eu não falei do café, não falei do ouro, não falei nada. Deixa um pouquinho para amanhã. Tá? Um grande abraço, um ótimo final de dia e amanhã estamos aí ativos novamente.